Oi, tudo bem? Posso te fazer uma pergunta? Em algum momento da sua vida, você já tentou ocultar um sentimento seu até um determinado momento que uma pergunta, ou uma pessoa, ou um ambiente na qual você se sentiu ali mais seguro, você simplesmente desabou, colocando tudo aquilo que estava tentando esconder para fora? Então, um seguidor me mandou uma história de quando ele era adolescente e que isso aconteceu. Vou ler a história para você e depois vamos falar sobre isso, viu? Quando eu era adolescente, tinha uma crush da igreja que era meio soltinha. Quase toda semana estava de casinho novo, o que me deixava com muitos ciúmes e bem machucado por dentro. Porque no fim das contas, ela dava chance para vários, mas para mim não. Eu sempre me mostrava forte em relação a isso e não transparecia minha dor. Um dia, fomos em grupo a um evento da cidade e eu estava planejando me aproximar dela. Mas ela, mesmo sabendo dos meus sentimentos e intenções, se desviou do grupo para ficar com o rapaz. Novamente me fiz de forte, mas dessa vez me senti indignado por ter sido praticamente na minha frente. Eu ainda não entendia que a vida era dela. Quando uma amiga em comum percebeu que eu não estava bem, ela perguntou o motivo. Me fiz de forte novamente e desconversei, até ela mencionar que era por causa da garota que sabia que eu gostava dela. Naquela hora, para minha surpresa, eu comecei a chorar e desabei no chão em prantos. Acabei colocando toda a dor que eu fingia que não sentia para fora e chorei igual a um neném. Até hoje, eu me sinto surpresa e como em uma única pergunta certeira pode ser o gatilho para alguém forte deixar de conseguir segurar a porta que tranca todos os sentimentos negativos. Aquilo que ele chamava de força, na verdade, era reprimir. A repreensão é um mecanismo de defesa. É quando nós jogamos para o nosso inconsciente tudo aquilo que dói sentir. O ciúme, o medo, a rejeição, o sentimento de não ser suficiente. Ele não deixava a dor aparecer. Não falava, não expressava e não queria sentir. Mas o corpo, ele não concorda com essa estratégia. Ele guarda, ele acumula, ele se sobrecarrega. Por isso, muitas vezes não é aquilo que aconteceu naquele momento que faz a gente desabar, mas é todo aquele conteúdo que está reprimido, que tem sido acumulado dentro de nós, que quando encontra uma brecha para sair, realmente tudo desaba. Isso acontece muitas vezes até dentro do lar, quando a gente vai passando por algumas situações estressantes e a gente vai só acumulando, até chega uma hora que a gente explode, seja chorando, ou seja, gritando, e tentando ali encontrar uma forma de colocar aqueles sentimentos para fora, mas de uma maneira bem radical, digamos assim. A pergunta daquela amiga foi uma brecha. Não foi porque ela perguntou, mas sim porque a pergunta que ela fez tocou exatamente naquilo que já estava transbordando dentro dele. Quando alguém desaba assim, não é fraqueza, é o contrário. É o momento em que a defesa não dá mais conta de segurar aquilo que está doendo. A repreensão, ela é silenciosa e automática, e muitas vezes necessária lá atrás. Mas chega um momento em que o nosso corpo não quer só sobreviver. Ele quer sentir, ele quer elaborar a dor, ele quer se curar. E o choro, então, se torna um caminho por qual aquela emoção pode finalmente sair para fora. Então, se você explode do nada, não se culpe. Muitas vezes não é do nada. É apenas uma forma de você colocar para fora aquilo que já estava explodindo por dentro. E então, me fale, você já passou por situações na sua vida na qual você simplesmente explodiu, seja em choro, seja em raiva, e que ninguém entendeu nada, porque pareceu do nada, pareceu de repente, mas só você sabia que estava sendo acumulado dentro de você vários sentimentos e que você estava buscando ocultar tudo aquilo dentro de você, até que chegou o momento que não deu mais? Me conte aqui nos comentários se você já passou por uma situação semelhante, se esse vídeo fez sentido para você e se você conseguiu compreender
O mecanismo de defesa, repreensão, que é uma forma da gente tentar ocultar, esconder dentro de nós aqueles sentimentos que a gente não considera tão aceitos e que a gente realmente busca não deixar que os outros percebam. Aguardo seu comentário, se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe com pessoas que precisam conhecer também esse sentimento e compreender. E, acima de tudo, entenda, a sua dor, ela não precisa ser mascarada, ela precisa ser compreendida, ela precisa encontrar um espaço seguro para realmente ser elaborada, ser entendida, para ser curada. E é isso. Sentir faz sentido. Tchau, um grande abraço, fica com Deus.